finalizando a nossa série de vídeos sobre o simplex, eu tenho algumas observações adicionais para complementar o que a gente já viu. A primeira delas é que cada variável do nosso modelo de programação linear adiciona uma dimensão ao problema que a gente está resolvendo. Portanto, eu gostaria que vocês pensassem em quão complexo, em quão grandes podem ser esses problemas. O exemplo que a gente viu lidava apenas com duas variáveis originais. As demais eram variáveis de folga que a gente adicionou para transformar desigualdades em igualdades. Mas, na modelagem de diversos problemas, problema da mochila, localização de instalações, árvore de Steiner e assim por diante, que a gente viu na semana anterior, a gente usou uma variável para cada item sobre o qual a gente quer tomar uma decisão. Por exemplo, uma variável para decidir se um item vai ou não na mochila. Uma variável para decidir se uma aresta é ou não selecionada para fazer parte da minha rede. Uma variável para cada instalação para decidir se ela é ou não aberta. Ou ainda valores maiores do que esse. Uma variável para cada par. Instalação cliente para decidir se aquele cliente e aquela instalação estão conectados. Uma variável para cada par. Máquina, tarefa, para decidir se aquela máquina e aquela tarefa estão conectados. Então, contemplem por um instante quão rapidamente esse número de variáveis pode crescer. A gente viu um exemplo singelo para ganhar intuição com apenas duas variáveis, mas é muito fácil a gente ter uma instância em que eu tenho um número de vértices ou um número de itens da minha mochila ou de outro problema, ou número de tarefas e assim por diante, na casa do milhar, do milhão, e o meu número de variáveis vai ser disso para mais. Vai ser 1000, milhão ou ainda maior, no caso em que eu tenho uma variável para cada par de itens, depende da modelagem. Então, essa era a primeira observação. Uma segunda observação, um pouco menos vaga, é que na implementação do simplex tem que se tomar um cuidado para ele não patinar na seguinte situação. Um vértice pode corresponder a mais de uma solução básica. Quando eu estava explicando para vocês a relação entre a parte algébrica e a parte geométrica, eu fiz essa relação para vocês, eu estabeleci essa relação de uma solução básica com um vértice. No entanto, existem situações em que pode acontecer de um mesmo vértice do poliedro corresponder a mais de uma solução básica. Por que isso pode acontecer? Eu vou mostrar para vocês com dois exemplos simples aqui. Primeiro, isso não acontece e tem a cara do que a gente já está acostumado. Então, imaginem essa situação. Eu tenho apenas duas variáveis, x1 e x2, uma função objetivo que aponta para a direita e o seguinte poliedro. Um segmento de reta cortando aqui, outro cortando aqui, outro cortando aqui. Imagine que tem um outro cortando aqui, por exemplo. Assim, eu tenho alguns vértices nos quais eu estou fazendo bolinhas para destacar aqui. Um comportamento normal do nosso algoritmo, do simplex, seria, por exemplo, se ele começou aqui, ele se mover ao longo dessa restrição para cá. Quando ele chega aqui, lembrando aquela interpretação, as variáveis não básicas correspondem a essa restrição aqui e a essa restrição aqui. E daí ele vai trocar. Ele vai tirar da base a variável correspondente a essa outra restrição e recolocar na base a variável correspondente a essa. Por quê? Porque ele vai estar se afastando dessa restrição cuja setinha eu circulei e vai estar se aproximando dessa restrição que eu vou destacar em rosa aqui. Por isso que ele vai se mover para cá. Esse é o exemplo tradicional. Uma troca de variável da base correspondeu a uma movimentação de um vértice para outro. E isso, destacando, sempre aumentando o valor da função objetivo, que aponta para a direita. Então, eu sei que eu quero trocar desse vértice para esse vértice, porque o valor da função objetivo melhora. E depois desse, eu vou querer vir para cá, porque o valor da função objetivo melhora mais ainda. Até aí, só pensando geometricamente, mas tudo dentro do esperado. Onde que o negócio pode ficar um pouquinho mais complicado? A coisa pode se complicar um pouco mais quando acontecer de mais do que n restrições coincidirem num ponto. Lembra que eu preciso de n restrições se encontrando para definir um ponto. No caso do espaço bidimensional, duas retas se encontram e definem um ponto. Mas e se três retas se encontrarem num ponto? Pode acontecer, né? Imaginem que isso aqui acontece. Eu ainda vou formar um ponto ali, vou destacar os vértices do meu poliedro, como antes. Vou continuar passando uma outra reta aqui.
Mas agora eu tenho um vértice que corresponde à intersecção de 3 retas, de 3 restrições, mas bastam 2 fora da base para que eu tenha uma solução básica. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, começando com a solução aqui, quando eu migrar para cá, eu vou ter, fora da minha base, apenas 2 das 3 variáveis que estão associadas a essas restrições. Eu vou destacar aqui com o laranja mais claro, por exemplo, essa aqui. Com certeza essa estará na base, porque foi ao longo dela que eu me desloquei, então ela não tem como ter saído da base. E essa aqui, vamos supor que foi a que entrou na base. Tá? Fiz um movimento. Qual é o problema com que eu me deparo nesse momento? O problema é que, se vocês lembrarem de uma outra interpretação que eu destaquei naquele vídeo de interlúdio, a gente sempre se move ao longo de restrições que estão fora da base, ao longo de restrições sobre as quais a nossa solução está repousando. E aqui, para melhorar minha solução, eu quero me mover ao longo dessa restrição verdinha aqui, para conseguir continuar melhorando minha função objetivo. No entanto, ela está na minha base. As que estão fora da minha base são as 2 laranjas, que eu destaquei. E assim, eu não vou conseguir me mover ao longo dela. Para me mover ao longo de uma restrição, ela tem que estar fora da minha base. Nesse momento, o meu simplex precisa fazer algo que eu não mostrei para vocês, que é trocar uma variável da base, fazer uma troca, sem aumentar o valor da função objetivo. Quando eu mostrei para vocês, a gente sempre partia da premissa que, olha, sempre vai ser um movimento que melhora o valor da função objetivo. Tem essa exceção. Às vezes eu preciso fazer a troca só para poder continuar me movendo. No caso, seria algo assim. Eu vou destacar com o roxo aqui. Eu vou tirar a laranjinha inclinada, eu vou ficar com essa e com essa fora da base. Notem que eu não mudei o vértice em que eu estou. Eu continuo no mesmo ponto. Mas agora essa restrição que eu estou apontando aqui está fora da base, eu posso me deslocar ao longo dela, e daí sim eu faço a próxima troca vindo para cá. Eu deixei isso aqui para o final, porque eu não queria aprofundar nisso, só fiz geometricamente aqui para vocês terem a intuição que pode acontecer essa situação em que, para continuar avançando, eu tenho que fazer uma troca que não melhora o valor da minha função objetivo. E daí eu preciso tomar alguns cuidados para o simplex não patinar nessa troca, para ele não ficar trocando, ciclando as variáveis e nunca sair do lugar. Ele tem que ter um critério para trocar de modo adequado ali. As últimas observações: obter uma solução viável inicial nem sempre, olha, sempre passa falando em sempre passa um errinho, nem sempre é direto ou óbvio. No nosso caso foi muito simples, né? A gente só transformou cada restrição que correspondia a uma desigualdade numa restrição de igualdade, colocando variáveis de folga, e setou os valores para a variável de folga. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso é tão direto. Pode acontecer da solução inicial, em que as variáveis originais têm valor zero, e só as variáveis de folga, por exemplo, têm valores diferentes, não ser viável, não estar dentro da região viável. O interessante, eu não vou aprofundar nisso, mas o interessante é que tem uma maneira, usando o próprio simplex, de resolver esse problema. É algo bastante inventivo, e eu vou só dar uma dica para vocês pensarem como fazer isso. O que pode ser feito nessa situação é adicionar uma variável a mais a cada restrição. Parece com a variável de folga, mas ela tem a função aí de trazer viabilidade, uma função um pouquinho diferente. E colocar uma função objetivo artificial em que as variáveis originais não vão aparecer, e só essas variáveis adicionais é que vão aparecer com um coeficiente negativo. E daí eu mando maximizar. Se eu conseguir maximizar a ponto de zerar o valor da função objetivo, porque notem que essas variáveis adicionais que eu coloquei começavam com algum valor diferente de zero, porque elas estavam lá justamente para produzir viabilidade. Se o simplex conseguir zerar o valor de todas elas, quer dizer que eu não estou mais usando elas. E daí eu consegui, então, achar uma solução viável, e daí eu seto isso no meu problema original e resolvo. Então, com 2 rodadas do simplex, eu consigo, numa rodada, achar uma solução viável, na segunda, otimizar. E, de novo, só passei por cima, foi só para dar ideia para vocês. Uma outra observação importante é que a gente não falou de tableau. É quase um crime que eu cometi aqui, mas é porque eu quis falar para vocês da intuição. Eu quis trazer essa intuição entre o que significam as operações algébricas e o reflexo geométrico disso. Mas quando a gente vai ver simplex, quando a gente vai implementar ele do modo mais eficiente, porque é um algoritmo que a gente quer que rode muito rápido,
a gente usa operações sobre matrizes. Então, essas operações, o pivoteamento e tal, que eu mostrei para vocês como fazer, são padronizadas, são feitas de modo mais eficiente usando operações sobre matrizes, usando o chamado tableau. É muito comum você ouvir esse termo quando a gente falar do simplex. Por fim, para finalizar, eu quero destacar que o simplex é um algoritmo clássico. Isso significa que ele foi desenvolvido nos primórdios da computação, muito relevante para a otimização e para a pesquisa operacional, que continua relevante na prática, apesar de algumas ressalvas que eu quero fazer. Hoje, são conhecidos algoritmos polinomiais para resolver programação linear. O simplex, no pior caso, não leva tempo polinomial, ele leva tempo exponencial. É uma curiosidade. Embora problemas de programação linear não sejam NP difíceis, portanto, possam ser resolvidos em tempo polinomial, o simplex é um algoritmo eficiente, mas que não é polinomial no pior caso. Ele é exponencial no pior caso. Então, vale citar para vocês os dois algoritmos polinomiais para resolver programação linear que são mais famosos, são o algoritmo do elipsoide e o algoritmo dos pontos interiores. Dito isso, o simplex, como eu falei, continua relevante na prática e desafiador para a teoria da computação, porque o desempenho dele na prática costuma superar esses algoritmos. Em particular, o elipsoide é um algoritmo muito pouco prático, embora seja polinomial, ele não é eficiente na prática. O de pontos interiores me parece que já é mais eficiente, confesso que nunca estudei profundamente ele, mas ainda assim o simplex é muito usado na prática, acredito que ainda é o mais usado hoje em dia. E por conta disso, por conta dessa discrepância entre a sua garantia de pior caso e o seu desempenho empírico, ele apresenta um desafio bastante interessante para a teoria da computação, que corresponde a melhorar a sua análise de desempenho. Corresponde a conseguir analisar por que essa grande diferença. E só para destacar aqui, existem instâncias que são conhecidas que realmente levam tempo exponencial. Assim, quando eu digo que ele leva tempo exponencial no pior caso, não é uma falha da análise. No pior caso, ele realmente leva tempo exponencial. Mas essas instâncias são ditas patológicas, porque não só elas são muito raras na prática, mas elas têm estruturas tão específicas que é muito difícil isso surgir naturalmente. E, em geral, para as instâncias que surgem naturalmente, ele tem um desempenho muito bom. E nós não temos um arcabouço teórico tão bem formado para dizer por que esse desempenho é tão melhor na prática do que a análise de pior caso dele diz, embora tenham havido avanços nesse sentido. Existe uma área que tem interesse nisso, uma área da teoria da computação, que analisa o desempenho de algoritmos não apenas no pior caso, e tenta estudar esse tipo de estrutura, por que algoritmos como o simplex têm esse comportamento discrepante. Assim, acho que eram essas as minhas observações finais sobre o simplex, um algoritmo bastante importante e também não trivial, por isso que eu gastei vários vídeos aí para tentar deixar ele mais claro para vocês. Ainda assim, eu deixo o comentário final que isso foi um vídeo introdutório. Como eu falei, eu não falei do Tableau, eu não falei de uma implementação eficiente, mas eu espero que esse tenha sido um primeiro contato interessante para vocês com esse algoritmo e que vocês tenham ganhado alguma intuição de como e por que ele funciona.